Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 1129 de One Piece. E sem mais enrolo, começo dizendo que nesse capítulo tem duas coisas que gostei muito. Uma nem tanto, achei que foi, entre aspas, uma correção. Mas a segunda coisa, essa sim, achei bem interessante. Bom, começando pela capa, temos a continuação da história de capa do Yamato, que agora chegou na Vila Amigasa, que não me lembro onde fica. Mas bem, Yamato parece que está chegando montado no Komashio enquanto a Otama treina sob a observação da Shinobu. Curiosamente, a Shinobu voltou à sua forma original. Achei bem esquisito da parte do Oda e o seu lado criminoso. Mas também faz sentido. A Shinobu perdeu água e uma vez que a água é recuperada, naturalmente, o corpo voltaria ao estado natural. E a rápida aparição dela no corpinho de modelo, deve ser o suficiente para os tarados do Japão e mundo afora. Bom, já Otama ganhou uma espada e está aprimorando a mira para a guerra final. Pois bem, saindo da capa, temos os moradores dessa Elbaf em desespero enquanto relatam os problemas e pedem calma ao grande deus do sol. Curiosamente, ninguém parece estranhar o céu rachar. Imagino que o pessoal está há tanto tempo nisso que esqueceram que ilhas precisam estar cercadas de água. Mas enfim, voltando para o deus do sol, ele está furioso. Tão furioso que ele comete deslizes na fala. Após chamar o Luffy e o seu grupo de meros bonecos, ele fala com raiva: vocês destruíram o meu hobby, mas ele se corrige e diz templo, então segue reclamando: olha o que fizeram com meus pets, e volta a se corrigir e os chama de servos e guardiões. Esse maluco com certeza é fã do jovem nerd. Mas bem, enquanto o deus esbraveja com raiva, o grupo segue fugindo. Durante a fuga, o Luffy cria empatia e pede que o gato destrua o mínimo possível, mas o branquelo safado simplesmente ignora a ordem. Bom, a fuga segue com o deus do sol irritado que o gato está ajudando o grupo, enquanto a Nami explica a rota de fuga. Ela também explica que as nuvens são algodão e que o horizonte é falso. O país é grande para seres pequenos, mas é limitado a uma sala. Pois bem, ouvindo as explicações da Nami, o deus do sol mostra que é sinistro. O cara simplesmente cria uma rede com o poder da mente e tenta prender o grupo com ela. Ele também revela que esse país foi projetado para impedir até mesmo um gigante. Querer sair dessa sala é um sonho ridículo. E disso, você pode tirar duas coisas: ou esse mano não é vivido o suficiente, ou ele é sinistro. Veremos que nesse caso é a primeira opção. E outra, achei interessante esse detalhe, o Sanji comentando que o deus do sol fala como um samurai. Provavelmente, ele está fazendo um personagem. Imagina-se que o deus fale de forma formal, né? Já imaginou um deus dizendo: que bando de otário, nunquinha que fugiram da minha cidade, seus lixo. Enfim, a captura dura alguns segundos porque o Zoro e o Sanji primeiro aquecem a voz, antes de arrebentar a rede. Dito isso, é esperar demais que a rede seja de Kairosek, talvez. Mas enfim, e assim, momento me desculpa. O amigo deus do sol ficar surpreso que uma rede de metal não conseguiu prender o grupo do Luffy é sacanagem. Se fosse uma pessoa que não soubesse nada do mundo, sabe, alguém que vivia isolado e não sabe da existência de hacks e poderes de fruto, beleza. Mas alguém que possui esse conhecimento, achar que uma redinha de ferro vagabunda iria parar o bando de um imperador do mar? Você está querendo me ofender e eu não vou deixar. Voltando para o deus meia bomba. Ele ficou surpreso, mas rapidamente se recuperou. Isso porque o grupo estava correndo na direção do território do deus Orelha. Mas foi nesse momento que os moradores relataram que o deus Orelha foi de estatística. Encontraram só o esqueleto do cara e desde então, a cidade vive um caos. Mas aí, o deus não fica com raiva. Na verdade, ele fica primeiro surpreso que o grupo foi capaz de derrotar o coelho. Isso porque o coelho não era um normal, o deus Orelha era um coelho carnívoro e deveria ser feroz. Mas, passada a surpresa, ele ficou feliz. Sua felicidade vem do fato do grupo ser forte e em sua mente, ele tem o poder de controlar o grupo. E assim, eu tenho certa dificuldade de engolir o cara subestimando tanto um bando de um imperador do mar. Beleza, o Luffy é o mais jovem e imagino que, quando Shanks e Barba Negra assumiram os postos de imperadores, existiu também, aqueles piratas, marinheiros e outros seres que subestimaram a força deles. Acontece que depois de Egghead, estava esperando no mínimo, um pouco de cautela. Mas talvez, ele tenha colocado a fuga do grupo na conta dos gigantes. Então ok, sua super confiança faz algum sentido. Enfim, e voltando com o deus do sol, que está se perdendo no personagem enquanto se elogia por ter criado um mundo com bonecos vivos. Imagino que quem cria história se sinta assim, deuses dos seus próprios mundos.
Pois bem, voltando, pela primeira vez, vemos os moradores reagindo a tudo isso. Um grupo está se organizando para tentar fugir desse lugar. Ou seja, quem foi até o templo no passado, eram pessoas tentando escapar. Bom, voltando para o Deus do Sol, enquanto ele se sentia incrível por ter criado esse mundo, ele revela que conhece o Rairujin. Mas que diferente do primeiro, ele não reconhece a força do bando. No final, o Usopp acaba com um monólogo do deus ao atacar a parede da sala. Ele usa uma estrela verde letal, bomba caveira de grama e causa uma explosão gigante. A explosão é tão poderosa que até empurra o Deus do Sol para trás, porém, tudo que o tiro faz é quebrar o espelho. Vendo que o golpe falhou, o Deus do Sol começa a mostrar sinais de que precisa tomar uma surra, daquelas bem dadas, para passar uma semana sem se levantar da cama. Vendo o fracasso do Usopp, ele ri e diz que adora ver fracos lutando contra o destino, mas ele também é um fraco. Se fosse forte, essa maquete teria seres muito mais fortes. Na primeira vez que ele botou alguém realmente forte, a brincadeira acabou rapidinho. Enfim, deixando o Deus lixo de lado, temos algo que gostei muito. Diferente da quarta marcha, que não era a quarta marcha no capítulo 1127. Dessa vez o Luffy usa de fato um golpe da quarta marcha, porém, sem passar pela transformação. E eu achei isso genial. Inclusive, acho melhor que ficar usando a quinta marcha para enfrentar aleatórios. Fora que isso sim, é liberdade. A liberdade de usar qualquer golpe sem precisar lançar ar nos ossos, músculos ou acelerar o fluxo do sangue. Resumindo, pra mim, essa ideia foi genial, foi perfeita. Não tem jeito, Oda é gênio. Mas enfim, Luffy arma um soco gigante, e que fique claro, adoro socos gigantes. E enquanto isso, a Nami demonstra irritação com o gigante e se prepara para retribuir pelo transtorno sofrido. Pela primeira vez o Deus do Sol demonstra dúvida. Querendo ou não, o bando não parece ter um pingo de medo. Então podemos ver como o bando acabou nesse lugar. O Corvo foi quem pegou o navio e de cara o gigante, que é homem, os reconheceu. Ele também sabia que o bando estava com os piratas gigantes. Ele imagina que o grupo deva ter passado por uma região do mar conhecida como o Cinturão da Névoa Sonífera. O que pra mim, já é melhor que simplesmente apagar por causa do álcool, mas enfim. O Deus do Sol, na verdade, é um membro dos novos piratas gigantes. Ele é o navegador para quem não viu a história de capa. Porém, ele não gostou da ideia do Rairujin, já que se sente mais forte que seres tão pequenos. Como um gigante, seria humilhante. Então ele decidiu provar o seu ponto prendendo o bando no seu mundo escondido enquanto os força a servi-lo até o fim dos seus dias. Enfim, nada que uma surra bem dada não dê jeito. E bom, assim que o colega voltou do seu devaneio, descobriu uma nuvem escura gigante no céu do seu mundo. Ele nem teve tempo de pensar, já que a Nami derrubou um raio gigantesco dessa nuvem. O choque do trovão engoliu o Deus do Sol, fazendo o falso Deus gritar de dor. Depois que a Nami largou o presente, o Luffy usou a arma do Mamaco e abriu um belo de um buraco de fuga. Se esse Deus não se arrependeu ainda, ele deve estar bem perto disso. Bom, gostei desse capítulo. A quarta marcha simplificada, pra mim, foi genial demais, mas o capítulo acabou. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.